Maravilha, maravilha de Deus, com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que estou dando sobre o Espírito Santo. Hoje, a sétima mensagem tem como título Os Dons Espirituais, os Dons do Espírito, que é a continuação da sexta mensagem, os Dons Espirituais. E dentro desta sétima mensagem, o título também é o dom de discernimento de espírito. Portanto, hoje nós iremos falar sobre o dom de discernimento de espírito, a sétima mensagem. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, o apóstolo Paulo ele diz que a outro também é dado pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, o dom de operações de milagres ou de curas, ou de maravilhas, e a outro o dom de profecia, e a outro o dom de discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro a capacidade de interpretá-las. No versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo diz, mais um e o mesmo Espírito, se referindo ao Espírito Santo, ele diz, é quem distribui todas essas coisas a cada um individualmente. Então, dentro desses quatro dons que está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, são quatro dons, o apóstolo Paulo fala sobre o dom de discernimento de espírito. O discernimento de espírito é uma capacidade espiritual que o Espírito Santo ele concede à igreja, que o Espírito Santo concede aos cristãos, para que o cristão possa discernir o que está ao seu redor, o que está à sua volta. Então, o dom de discernimento de espírito, ele nos leva a ter um espírito discernidor. Nós passamos a ter um espírito discernidor. E a igreja, ela necessita, cada cristão, cada servo do Senhor, necessita do dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito nos capacita a ouvir as palavras que estão sendo ditas a nós, mas também nos capacita a ouvir as palavras que não estão sendo ditas a nós. O dom de discernimento de espírito nos faz enxergar não somente a ponta do iceberg, mas todo o iceberg. O dom de discernimento de espírito nos faz ver o que está por cima da superfície, mas também nos faz ver o que está por baixo da superfície. O dom de discernimento de espírito nos faz colocar uma lupa em cima das situações, em cima das situações, em cima daquilo que está sendo apresentado a nós, para que nós possamos ver de fato que é aquilo que está sendo apresentado a nós. Portanto, o dom de discernimento de espírito é imprescindível para que nós possamos discernir entre o certo e o errado. O dom de discernimento de espírito é necessário para que nós possamos distinguir e discernir se uma coisa, um fato procede de Deus ou de Satanás, se procede do Espírito Santo ou do diabo. Então, eu convido a você a buscar o dom de discernimento de espírito, para que você não possa ser enganado. O dom de discernimento de espírito é uma ferramenta espiritual, é uma capacidade espiritual que o Espírito Santo concede aos cristãos. E um exemplo do dom de discernimento de espírito está sobre a vida do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 16, verso 16 ao 18, narra o fato de uma jovem que estava possessa por um espírito de adivinhação. E essa jovem seguia Paulo por vários dias e outros discípulos,
E essa jovem, se referindo a Paulo e aos outros discípulos, diziam: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. E por essa jovem estar fazendo isso há vários dias, Paulo se inquietou. E o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo o discernimento de espírito para saber que aquilo que estava por trás daquela jovem era um espírito de adivinhação. E Paulo, tendo o discernimento de espírito, ordenou que aquele espírito de adivinhação largasse aquela jovem, e aquela jovem ficou livre. Mas o texto de Atos capítulo 16, verso 16 ao 18, mostra também que aquela jovem não somente era escrava de um espírito de adivinhação, bem como também escrava de seus possuidores, escrava de seus donos. O texto de Atos capítulo 16, verso 16 ao 18, mostra que aquela jovem tinha donos, pessoas ganhavam lucros em cima da adivinhação daquela jovem. E quando Paulo liberta pelo poder do Espírito Santo aquela jovem, Paulo sofre perseguição por libertar através do Espírito Santo e tendo o dom de discernimento de espírito aquela jovem. Outro exemplo de dom de discernimento de espírito está ainda no livro de Atos capítulo 5, narra a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, Ananias o homem e Safira a esposa, ou seja, tratando de um casal, eles tinham uma herdade, uma propriedade, eles tinham uma terra, e eles entraram em acordo entre si para vender aquela herdade, aquela terra, e ofertar ao apóstolo Pedro, ofertar à igreja. E eles vendem aquela terra, no entanto, eles entram em acordo, Ananias e Safira, para esconder, para reter parte do valor daquela terra que havia vendido. E Ananias ele vai até Pedro e diz: olha, nós vendemos a nossa herdade, nossa terra, e aqui está todo o dinheiro da nossa propriedade, da nossa terra. E na mesma hora o apóstolo Pedro tem o discernimento de espírito. O Espírito Santo concede ao apóstolo Pedro o discernimento de espírito para saber que o que Ananias estava dizendo era uma mentira. E o apóstolo Pedro vira para Ananias e diz: por que você permitiu, Ananias, que Satanás enchesse o seu coração para mentir ao Espírito Santo? E a Bíblia diz em Atos capítulo 5 que na mesma hora Ananias ele cai morto aos pés do apóstolo Pedro. E alguns jovens levam aquele corpo para fora. E a Bíblia diz que cerca de 3 horas depois, a esposa de Ananias, Safira, chega até Pedro e Pedro pergunta: Safira, é verdade que você e o seu esposo vendeu a sua terra, a sua herdade por tanto valor? E a esposa dele, de Ananias, confirma: é verdade, nós vendemos por X, por tanto valor. E o apóstolo Pedro ele diz para Safira: por que você tenta o Espírito Santo, entrando em acordo com seu esposo, mentindo ao Espírito Santo? Então o apóstolo Pedro ele teve o discernimento de espírito para discernir que aquilo que Ananias e Safira estava apresentando para ele, passando para ele, era uma mentira. Ele não estava colocando todo o dinheiro da propriedade que havia vendido. E diz também que a mulher de Ananias, Safira, cai morta aos pés do apóstolo Pedro. E Pedro ordena que também levasse para fora o corpo daquela mulher e enterrar o casal junto. E a Bíblia diz que veio sobre a igreja daquela época, sobre as pessoas, grande temor por isso. Então, portanto, o discernimento de espírito nos faz ver não somente a ponta do iceberg, mas todo o iceberg. O dom de discernimento de espírito não só nos faz ver acima da superfície, mas também abaixo da superfície. O dom de discernimento de espírito nos faz com que nós venhamos ouvir não somente o que está sendo dito a nós, mas também aquilo que não foi dito a nós.
Então, o dom de discernimento de espírito, ele é imprescindível, ele é necessário para a igreja, para cada cristão. Portanto, eu convido você a buscar o dom de discernimento de espírito. Outro exemplo de discernimento de espírito está sobre a vida do rei Davi. Isso está em 2 Samuel, capítulo 5, do verso 17 ao 22. Segunda Samuel, capítulo 5, verso 17 ao 22 ao 25, diz que quando Davi foi ungido rei sobre Israel, os filisteus ficaram sabendo e veio guerrear contra Davi. E Davi consulta ao Senhor, perguntando: Senhor, devo subir contra os filisteus, guerrear contra ele? Se eu for, o Senhor vai fazer eu vencer? O Senhor vai me dar a vitória sobre os filisteus? E o Senhor, Deus, disse para Davi: pode subir, porque eu vou entregar os filisteus em suas mãos. Davi sobe, guerreia contra os filisteus e ganha a batalha. E em outro momento, os filisteus também sobem outra vez contra Davi, e Davi fica sabendo disso. E outra vez, o rei Davi consulta ao Senhor e pergunta: Senhor, eu devo subir para guerrear contra os filisteus? O Senhor vai me dar os filisteus em minhas mãos? E o Senhor disse para Davi: não subirá desta vez. A estratégia, a tática será outra, será diferente. Você vai rodear por detrás das amoreiras, e quando você ouvir um som, um estrondo de marcha, isso é o sinal que eu estou saindo para ferir os filisteus. Você se apressa e eu vou te dar os filisteus em tuas mãos. E a Bíblia diz que Davi obedeceu à voz do Senhor e agiu conforme a orientação de Deus. Então, em duas situações iguais, de Davi agindo contra os filisteus, mas os resultados, a tática foi diferente. Daí a necessidade de nós avaliarmos, discernir como nós devemos proceder antes de fazer qualquer coisa, antes de nós tomarmos qualquer decisão. Nós temos que ter o dom de discernimento de espírito, discernir. Não porque da primeira vez aconteceu, foi favorável a nós devemos agir da mesma maneira que agimos na primeira vez. Não, nós precisamos ter o discernimento de espírito. Davi, ele subiu contra os filisteus pela primeira vez, guerreou, venceu, mas na segunda vez Davi venceu também, guerreou contra os filisteus, mas a tática foi diferente, a estratégia foi diferente. E isso porque ele teve o discernimento de espírito, consultando ao Senhor. Portanto, o discernimento de espírito, ele serve para que nós possamos não mais ser enganados, não mais vivendo sendo enganado por situações que são apresentadas a nós. Então, nós precisamos discernir as situações, aquilo que são apresentadas a nós. Na sexta mensagem eu falei sobre o dom da profecia e fiz algumas considerações sobre o dom da profecia e falei que a profecia pode ter origem de um demônio, pode vir de um demônio. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos o Espírito Santo afirma expressamente que muitos iriam se apostatar da fé por obedecer a espírito de demônios e a ensinos de espírito enganadores. Então, é nesse momento que o dom de discernimento de espírito vai avaliar, vai discernir se aquela profecia procede de Deus ou não. Se aquilo que está sendo apresentado a nós procede de Deus ou não. Muitas das vezes as pessoas estão falando coisas da sua própria alma, coisas da sua própria mente, do seu próprio coração, e falando que é de Deus. E é nesta hora que, ao termos o dom de discernimento de espírito, nós iremos avaliar, discernir se isso procede
de Deus ou não. Então, nesses três casos, o caso do apóstolo Paulo em Atos capítulo 16, do verso 16 ao 18, Atos capítulo 5, do verso 1 ao 10 ou em diante, do versículo 1 ao 10 ou mais ainda, e 2 Samuel capítulo 5, verso 17 ao 25, relata casos do dom de discernimento de espírito, que tanto o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, bem como o rei Davi, tiveram discernimento de espírito, tiveram o dom de discernimento de espírito, puderam discernir de forma correta para agir nessas situações. Então, portanto, o dom de discernimento de espírito, ele nos faz ter, consequentemente, um espírito discernidor. Então, nós passamos não só ter o dom de discernimento de espírito, mas nós passamos a ter em nosso próprio espírito um espírito discernidor. Então, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo, precisa do dom de discernimento de espírito. Nós recebemos diariamente muitas informações através da mídia, através das redes sociais, recebemos muitas informações. No entanto, muitas dessas informações não tem nenhuma base com a verdade, não tem base bíblica, não tem base que vai garantir uma verdade. Por isso as pessoas estão agindo em forma de informações sem verdade, por isso são enganadas. E para desenvolvermos o discernimento de espírito, o dom de discernimento de espírito, nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Então, nós necessitamos, de fato, de verdade, saber o que a Bíblia diz, saber qual é a vontade do Senhor. Então, quando nós possuímos o dom de discernimento de espírito, junto com o conhecimento da palavra, sabendo o que o Senhor quer de nós, da igreja, nós iremos fazer uma avaliação correta da situação, das circunstâncias, daquilo que estão ao nosso redor. Portanto, eu convido a você a buscar o dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito é importante para que nós possamos não somente ver a ponta do iceberg, mas todo o iceberg. Não só ver o que está por cima da superfície, mas o que está por baixo da superfície. Não apenas ouvir as palavras que estão sendo ditas a nós, mas também as palavras que não estão sendo ditas a nós. Busque o dom de discernimento de espírito. Que Deus nos abençoe. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus.